bem ou mal, a gente cresceu no auge da Black Music, né? E isso foi de uma afirmação racial também, identitária, assim, que eu fico pensando… Caraca, foram as nossas primeiras referências, se a gente for pensar de beleza preta, de ver uma mulher linda. E os caras, claro, super masculinizados, heteronormativos. Mas você tinha ali nas divas uma referência pra todos os LGBTs negros do mundo, né? Que estavam, tipo, procurando isso e não encontravam. Eu lembro até hoje que a primeira pretinha que me encantou, que eu fiquei mexido, foi a Lia. Inclusive, faleceu muito cedo, era uma artista maravilhosa. E eu lembro perfeitamente de assistir ela, que ela veio todo aquele estilinho tomboy, de hip hop. A calça cintura baixa. A calça cintura baixa, que ela começou a fazer, foi com a Tommy Hilfiger que ela começou a fazer campanha, acho que foi. Então foi uma que eu olhei na hora, eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, que mulher incrível. Na época era o Usher. Jura? Maravilhoso também, maravilhoso. Mas mexia muito, amava. Mas, gente, existe uma diferença entre a gente admirar, ser fã. Mas quando você começa a trabalhar com cultura pop, hoje em dia vocês têm acesso a essas pessoas, né? Você entrevista muita gente, conhece muita gente famosa. Tem que dar entrevista em inglês. Isso, cara. Então, como é que é? Eu entrevistei a Mariah. Meu Deus, conta disso, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais contar dessa história. Quem escuta o Wanda, lá vem o Felipe de novo falando da entrevista da Mariah. Mas ele que trouxe. Exato. É porque eu sei que são pautas que o público pede. A Liso foi incrível. Deixa eu começar pela Liso. Porque ela tava vindo fazer o show aqui. Foi um pocket show pra poucas pessoas. Eu lembro, não fui chamada. E foi drama aquela entrevista. Porque os repórteres que foram antes foram péssimos. Não. E a Warner tava super preocupada de quem via depois. E ela falou, Felipe, olha, pelo amor de Deus, não fala disso, não fala disso, não fala disso. Aliás, quando a gente veio fazer o Diacast, assim, tem alguma coisa que você não quer que eles falem? Eu falei, não, pode falar de qualquer coisa. Porque não tem coisa mais chata do que o assessor falar assim, não pode falar disso. Por que eu vou falar com a pessoa então, né? Mas enfim, aí eu fui falar com ela e ela sentiu que eu era fã e que eu queria falar de música, que é aquilo que era importável. Então ela foi super querida comigo, foi ótimo. E foi uma entrevista muito boa. A Mariah, eu fui pra Nova York e esse final de semana vai ser difícil ser barrado, porque no sábado, na sexta, eu vi a Lady Gaga encerrando o Roseland, a casa de shows, aquele último show dela. Eu fiquei no backstage, a Gaga passando na minha frente, eu vendo assim, ó. Olha. Agora vamos sentar. Sentei aqui, o Tony Bennett estava do meu lado. Ela pegou uma escada, tacou e subiu pro mezanino pra beijar o Tony Bennett. Eu vi assim, ó. Do lado. E aí no dia seguinte, entrevista com a Mariah, no hotel que ela tava. E uma entrevista com a Mariah foi difícil, porque foi aquele disco dela, Elusive Chanteuse, eu não sei falar o nome, esqueci. Vocês vão ouvir o disco e vão falar com ela depois. Adivinha, não tinha um disco pra ouvir. Não saiu o disco. Quer falar com ela mesmo assim? Claro, não sei do que eu vou falar, mas Mariah tem muito assunto, né? Meio-dia, tá. Me preparo para meio-dia. Olha, Mariah tá atrasada, vai ser 2 horas. Tá bom, 2 horas. Olha, não vem ainda não, vai ser às 4. Fica por aí, tá bom, às 4. Olha, vai ser às 6. E a assessora era britânica. Você consegue imaginar o desespero de um britânico com atraso? E aí, a minha ansiedade também, porque você se prepara para um horário para falar com a pessoa. Eu falei, eu vou desistir dessa entrevista, que se dane. Não vou falar mais com a Mariah. Você não vai desistir disso. E aí eu jantei 8h30 com os meus amigos e nada. Olha, relaxa. Pode ser que seja mais tarde. Eu falei, a Carol Pinheiro estava em Nova York nesse dia. Eu falei, Carol, vamos comer? Aí a Carol, e como é que você tá? Eu falei, não fala comigo, vamos comer. Eu tava ansioso, queria falar com a Mariah. 11h30 da noite, eu fui pro hotel. Tinha jornalista deitado, parecia um campo de refugiados. Tinha gente deitada no chão. E aí a Mariah tava lá, numa mesa cheia de comida, cheia de garrafa de vinho. Que kinga. Aí eu bem abusado, chego pra ela e falo, por isso que você tá atrasando. Meu jeitinho. Meu jeitinho. Audácia da gay. São anos de prática. Aí ela fala assim, serve alguma coisa pro Felipe? E me deu vinho, eu tomo. A Mariah que me ensinou a beber vinho, tá? Eu não tomava. Ali eu tinha que beber vinho. A Mariah tava me servindo vinho. Você não podia negar. Se ela me oferecesse, eu também começaria a beber. Eu já fui abusado. Era uma entrevista de 10 minutos, virou 20.
Caraca. Ficou íntimo da Mariah. Tipo, ela me deu a mão assim, que ela tinha uma luvinha. Era luvinha só do aqui pra baixo de renda. Hello, me deu a mãozinha assim, ó, com Ai, que chique. gigante. Ela é aqui em mim. Claro. Mentira, ela é muito Sério? alta. Ela é Eu alta? acho que devia ser um salto grande também, sabe? Mas eu imaginava baixinha, E ela tava toda montadona. montadíssima. Ai, que Parava a noite. entrevista e tinha um assessor atrás dela que ficava fazendo foto na entrevista. Ela, Honey, eu sei que você tá tirando foto aí atrás, pode parar. Diva demais. Ela enxerga tudo. A Ariana Grande tava começando e eu fiz uma pergunta assim pra Mariah. Você tá vendo a Ariana Grande começando? Muitas pessoas se comparam ela a você. O começo da Ariana era assim, ela… Ai, honey, eu tenho filho também, eles cantam muito bem. Foi Ou seja, é antes tudo do I Don't criança. Know Her? Foi antes, depois? Foi depois do I Don't Know Depois, Her. depois. Ah, tá. Então ela já tava mais brifada. Já. A Mariah nunca parou de fazer shade em qualquer entrevista. Ela Ai, por isso que ela é muito diva, né? Muito eu alta. acho muito diva. falamos de isso. churrascaria, porque eu sabia a churrascaria que ela foi em São Paulo, eu ia Fogo também. de Chão. Não, foi ela ia na Ventaragano, mas na Fogo de Chão era na esquina da casa dela em Nova York, ela ia, eu vou aqui na esquina da minha casa, na Fogo de Chão. Fogo de Chão. Fogo de É Chão. maravilhoso. Mas pra ser sincero, você se acostuma Que legal. com os famosos. E é importante se acostumar e não ficar… senão você não faz uma entrevista boa. Caraca. São pessoas como você. Então, ao mesmo tempo que você admira e respeita, aquela entrevista ali tem que ser boa. E para ela ser boa, você não pode ficar deslumbrado ou achando que essa pessoa é intocável, senão você não vai tirar nada dela também, né? Sim. Eu acho que o Felipe tá acostumado, eu ainda não tô, não. Tem artista que eu fico… Meu Deus do fala céu. um. Nathalie Ai, Neri, para. aqui na minha frente. Para de puxar isso, ô Lorelai. É. Eu quero que vocês virem amigos. Eu tô aqui Tá. pra… A gente vai Ai, entrar nessa pauta. rivalidade. A gente vai entrar nessa pauta, vai entrar nessa Tudo pauta já bem. já. Mas quer ver uma que eu agradeci, porque foi uma ligação que foi à distância, foi a Tinashe. Quando eu fui entrevistar a Tinashe. Ela é maravilhosa. Eu realmente, foi uma das primeiras entrevistas que eu tava fazendo em inglês, inclusive. Caraca. E era chamada, e eu sou apaixonadíssimo pela Tinashe. Então, na hora que eu tava fazendo a entrevista, eu tava tremendo, eu tava assim, tava na minha casa, no meu computador, câmera desligada, eu tava assim, meu Deus do céu. Foi nessa última vez que ela veio? Foi. Caraca, foi ontem que você entrevistou ela. Foi, ela tava vindo pro Girls, a gente começou a conversar um pouquinho sobre o projeto que ela teve, o álbum que ela lançou recentemente, e sobre o que a gente tava esperando, do show, o que ela ia fazer e tudo mais. Ela super simpática. Hi, Paulo! Aí eu, oh, meu Deus, Fala meu nome. Então, foi uma entrevista que eu falei assim, ó, graças a Deus não estamos ao vivo, porque eu tava realmente mexido. Caraca. Mas você conseguiu levar. Foi. Na toa que meu amigo mandou, nossa, vocês conversando parece que vocês são amigos. Eu falei, amigo, a gente sabe fingir, né? Anos de teatro. Finge bem, exatamente. Essas horas tem que fingir. Um finge de lá, um finge daqui. E fico pensando, vocês têm alguém assim, tipo, óbvio, todo mundo, né? Beyoncé talvez. Mas uma pessoa assim que, eu poderia ter entrevistado essa pessoa, eu tenho meios de entrevistar, tipo, alguém mais acessível, assim. Porque Beyoncé a gente tá pensando aqui, Tá. mas dá também. Ah, mas se ele entrevistou a Mariah, dá pra ele entrevistar a Exato, Beyoncé. é porque tem a paixão, sabe, pela diva. Mas alguém assim, não, essa pessoa eu tenho certeza que a gente vai fazer uma entrevista incrível. E a gente precisa de uma entrevista dela, porque a gente vai perguntar coisas que ninguém nunca perguntou. Madonna. Madonna. Você acha que ia ser incrível? Você não tem meio medo? Ia. Tenho, mas vai ser bom. Olha como esse ele é, jornalista. olha como ele é. Tenho. Nossa, garota. Eu gosto quando a pessoa é que nem a Madonna. Caraca. Como quando ela é que nem a Angelina Jolie, é bem parecida também. De mulheres muito inteligentes. Que vão pôr medo em você na hora de perguntar. Quando você pergunta uma coisa que é ruim, ela pum, te atravessa. É bom ter essa adrenalina ali na hora, eu acho. Faz uma entrevista ser boa, você tem que estar preparado também. Você tem que conhecer a pessoa, porque aí você consegue quebrar também aquilo ali, de trazer ela mais pra você. Quando a pessoa sendo entrevistada percebe que aquilo ali é seguro, que você não tá ali pra ser escandaloso ou tirar coisa ruim, ela baixa a guarda e aí fica uma coisa… E eu acho que eu consigo, modéstia à parte, fazer isso nas entrevistas. As pessoas se sentem seguras ali. Essa pessoa aqui é legal. Dá pra eu confiar nela. Então dá pra brincar, aí dá pra provocar. Então é legal. Eu acho isso incrível, porque pra mim é uma habilidade, além de jornalística, de leitura do outro. Ah, sim. Quais são os sinais que você pega numa entrevista, quando a pessoa tá disposta, quando a pessoa não tá? Porque eu tô aprendendo aqui como host.
arte. Então, isso que você tá falando é maravilhoso pra mim. Eu tô assim, meu Deus, eu preciso dessas dicas, Felipe. Eu acho que o exemplo que o Fê deu da Mariah é uma coisa que também eu uso bastante quando eu vou fazer entrevista. Você quebrar um pouco a expectativa do artista ou da pessoa com, às vezes, uma piada, às vezes uma brincadeira, antes de vocês começarem. Sabe, por exemplo, esse exemplo que ele deu agora da Mariah, de ter chegado, ter brincado com ela, de que é por isso que você tá, sabe, já cria uma relação ali com você, com o artista. Eu acho que é uma das melhores saídas quando eu penso, assim, Às de entrevista vezes com o artista. é o famoso que faz isso com você, às vezes. Sim. O Idris Elba fez isso comigo. Eu quase morri. Eu te contei isso? Contou. Eu tava com um tênis da Adidas que ele gostava. Ele, nossa, o tênis é bonito. Quanto você calça? E queria meu tênis na hora. Quase tirei do tênis. Toma, tudo. Tem que falar que minha eu ganhei roupa em toda. troca. E foi aquele filme que ele fez com a Kate Winslet. Então, às vezes, é importante, e eu falo isso pra todo mundo no Papel Pop, não chega lá, me fale mais um pouco do seu personagem. Não faz isso. É ruim, vai ser chato. Sim. Chega com alguma coisa legal de primeira. O que você quer saber daquela pessoa mesmo? O que interessa a você saber sobre aquele filme que ele tá fazendo? Vê e entende o que você quer saber, porque aí você vai ter um fio condutor da entrevista que você vai levar. Sim, aconteceu recentemente comigo, quando eu fui entrevistar a Glória Pires por causa da novela. Ela tava falando com um bando de jornalistas, era um evento aberto, os jornalistas estavam ali, eles também estavam no mesmo espaço, então era sempre aquela coisa de chegar o jornalista falar e ela tava muito tempo em pé. E aí ela tava muito tempo em pé e eu era um dos últimos ali. E na hora que eu ia falar com ela, eu falei assim, vamos sentar naquela mesinha ali pra gente poder descansar um pouco? Eu falei assim mesmo, larguei. Aí ela, vamos! Foi, sentou do meu lado, sentou pra conversar e mudou. Tem essa O sensibilidade. clima mudou totalmente, claro. totalmente. Porque Nossa, mas precisa de muita coragem, né? eu acho que ter ali esse é cara de pau, desprendimento, né? sabe? De Cara eu de pensar, pau. tipo assim, eu realmente, enfim, Glória Pires, gente, maravilhosa, atriz incrível. Então foi na hora de olhar pra ela e falar assim, cara, ela já passou por 7 jornalistas aqui em pé, nesse mesmo lugar, ela tá de salto alto. Então, tipo assim, ela deve estar cansada de estar aqui. Eu falei, aí eu olhei em volta, tinha o cenário da novela, tava todo montado, mesa de jantar. Eu falei, cara, quer saber? Vamos sentar aqui. Tava do lado da cadeira. A assessora dela falou assim, vamos também. A assessora dela amou. Mais um ano fazendo isso, você tá tratando os famosos que nem você tratou a Mauri. Falou assim, garoto, senta, vamos conversar. Eu, hein, palhaçada.